Põe a mão no seu coração e diga uma palavra de agradecimento ao Senhor. Lembre de algo que Ele fez assim extraordinário, assim que foi diferente de tudo que Ele fez. Então diga uma palavra para o Senhor, uma palavra de agradecimento a Ele nessa tarde, nesse culto a Ele. Aleluia, aleluia, Senhor, aleluia. Pai, nós estamos com a nossa mão no nosso coração e nós queremos te render graça, queremos te render louvores, Senhor, meu Deus e Pai. Como você foi extraordinário e como você é extraordinário. Quantas coisas, Senhor, pensarmos verdadeiramente, se pensarmos, se formos sinceros, se formos justos diante de Ti. Meu Deus, quanta proeza você fez no nosso meio. Porque você fez proeza, Senhor. Você fez proeza no nosso meio. Por isso, Senhor, nós estamos alegres. Por isso, Senhor, nós queremos te render louvores. Por isso, Senhor, queremos reconhecer a Ti como nosso Deus, como Deus poderoso que és. Que seja tudo para a Tua glória. Que na nossa boca haja gratidão, haja gratidão pelos milagres. Deus, por ter nos resgatado do fundo do poço, por ter nos resgatado de aflições, por ter nos resgatado de conflitos, de perturbações nas mentes. Deus, por excesso de ansiedade, mas você chegou com a sua paz. Você ergueu a voz e acalmou tudo dentro de nós e fora de nós. Porque você é assim. E a tua palavra, Senhor, ela não volta vazia, porque você diz: eu estarei com vocês, e você está em todas as situações. E nós queremos te render graças, Senhor. Muito obrigado, porque os nossos olhos, eles viram milagres. Os nossos olhos viram milagres acontecer. A nossa boca saiu, Pai, orações, e você as ouviu e as respondeu. Meu Deus, e nós só temos gratidão. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Espírito Santo, por não nos deixar. Muito obrigado, Espírito Santo, por ser o nosso consolador. Você é aquele que nos alegra. Você é aquele que diz: ei, tem um rio, tem um rio, tem um rio. E esse rio, ele é veloz. Esse rio é veloz. Se ainda existe pedra, se ainda existe entulho, ei, eu vou passar, eu vou retirar, eu vou remover. Porque as minhas águas são fortes. As minhas águas são fortes, as minhas águas são poderosas, e as minhas águas são capazes de trazer vida. Oh, Senhor, traga vida, Pai, aonde há morte. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, Deus. Transborde as tuas águas. Abra as tuas comportas dos céus sobre nós, sobre o nosso coração, e derrama as tuas águas, Pai. Derrama as tuas águas, águas do Espírito sobre a nossa vida. Oh, Paizinho, muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Aleluia, aleluia. Dê um abraço no seu irmão. E vamos continuar louvando ao Senhor, amém, queridos? Aleluia. Deus é bom. Dê um abraço bom no seu irmão.
presença, Jesus. Amamos tua presença. Amamos tua presença. Vem, amado, vem. Nós derramamos a ti, Jesus. Você é o principal. Você é a estrela. Você é o sentido e a razão. O sentido e a razão. Te desejamos. Toda resistência se vai por causa da unção. E tudo que resiste se vai por causa da unção. Oh, Espírito de vida e paz, vida e paz, vida e paz, vida e paz, vida e paz. Oh, tudo que tu queres fazer, tu farás, Senhor. Não há nenhum inferno que se levante contra a tua igreja. Nós te daremos o louvor, a honra, a glória, a submissão, a primícia, Senhor. Nós te daremos tudo. Um coração correto, sensível e quebrantado. Oh, tu és o motivo e a razão. O motivo e a razão, Jesus. Oh, nos tira da nossa carnalidade, de uma atmosfera natural. Nos leva para níveis profundos de adoração a ti. De adoração a ti. De um quebrantamento que só tu pode gerar em nós. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede lá no meu interior. Eu quero fluir em tua
fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Rio de água viva, rio de água viva. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Eu quero me molhar, eu quero me Tu és a molhar. fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Nós te celebramos, Jesus. Nós te celebramos, Jesus. Oh, nós te celebramos, Jesus. Oh, o Verbo vivo que se fez carne, que viveu entre os homens. Oh, que não levou em consideração o ser igual a Deus, não, mas se fez homem, servo, morreu em nosso lugar, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Oh, e ele virá em vida, ele virá, ele virá, ele virá. Oh, e colherá o bom fruto do seu trabalho. Te louvamos, Jesus, te louvamos, Jesus. Aleluia. Te louvamos, Jesus. Aleluia. Vamos celebrar o Senhor. Aleluia. És tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confio em ti, fui ajudado. Tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu única da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confio em ti, fui ajudado. Tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te
louvarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei, em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, em todo tempo te adorarei, eu te bendirei, em todo tempo te exaltarei, eu te louvarei, em todo tempo te adorarei, eu te bendirei, em todo tempo te te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Todos os povos te exaltarão, de geração a geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração a geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Deus é bom,
redime o povo de Israel, que geme em triste exílio e dor, e aguarda crente o Redentor. Dai glória a Deus, Emanuel, virá em breve, ó Israel. Não venha aqui nos animar e nossas almas despertar. Dispersa as sombras do temor e vence toda a morte e dor. Dá glória a Deus, Emanuel, virá em breve, ó Israel. Dá glória a Deus, Emanuel, virá em breve, ó Israel. Vem semente de Jessé, e aos filhos Deus renova a fé, nos guia até o divino lar, onde a miséria não vai triunfar. Dai glória a Deus, Emanuel, virá em breve, ó Israel. Dai glória a Deus, Emanuel, virá em breve, ó Israel.
sabias que o teu bebê faria os cegos verem? Tu sabias que o teu filho a tempestade acalmaria? Tu sabias que o teu menino era a verdadeira luz, que ao beijar teu bebezinho beijavas o próprio Deus. Será que tu sabias? Oh, 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 oh. Os cegos verão, surdos ouvirão e os mortos viverão, e até os mundos cantarão louvores ao ao Tu sabias, Maria, tu sabias, tu Maria, tu sabias que o teu menino criou os céus e a terra. Tu sabias que o teu bebê governará as nações. Tu sabias que o teu filho era o Cordeiro Santo de Deus, que a criança em teus braços era o grande Tu sabias, Amém. Vocês estão me ouvindo? Amém. Amém. Boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou Ellen Miranda, sou mãe de 3, sou casada com o Michel. Ele não gosta que eu fale sobre ele, né? Mas tem que falar. Sou casada com o Michel e me formei no Rema Brasil. Amém. Hoje eu tenho uma missão de trazer a palavra para vocês. E eu amo o Natal. E quando o pastor falou comigo, eu já tinha uma impressão no meu coração e eu fiquei muito feliz
em poder vir falar sobre Jesus, porque Jesus é o nosso Natal, amém? E é tão engraçado, porque eu estava refletindo, né? Porque quando eu era criança, geralmente o Natal ia chegando e a gente pensava nas roupas, né? Ai, vamos ganhar roupas novas, calçados novos. E muitas vezes pensava, no meu caso, né, a única árvore de Natal que tinha na minha época de infância era na casa da minha avó. Então, a expectativa era ir para a casa da avó para ver a árvore de Natal. Sempre era a mesma, a decoração era igual todos os anos. Mas era aquela expectativa, era ver aquela árvore de Natal na casa da avó. E outra questão era a ceia. E tem muitas pessoas que ainda têm muita expectativa na ceia, né? E era pensar nas comidas que ia ter. Tem gente que pensa em comer como se o dia não houvesse, né? Não houvesse o outro dia, na verdade. E aí, só que o outro dia tem, e muitas pessoas acabam se arrependendo. E eu também sou nutricionista, e essa época de Natal, de ceia, as pessoas muitas vezes, por exemplo, desistem de se cuidar porque, tem a ceia de Natal. Então, o Natal, muitas vezes, ele está relacionado a tantas coisas, menos ao verdadeiro Natal, que é o que eu vou falar hoje com vocês. E, claro, se você era da igreja, assim como eu desde pequena, talvez no Natal você também viu algumas apresentações de Natal, né, na igreja. E, sabe, eu sigo uma missionária lá, que ela está na Tailândia. E ela mostrou uma foto linda e um vídeo da apresentação de Natal que teve lá. E era incrível, eu acho que era fake, as neves e toda a decoração, a cidade muito linda, muito iluminada. E ela mostrou assim, vocês estão vendo como é lindo a decoração, tudo muito perfeito? Mas acredita que essas pessoas nunca ouviram falar de Jesus? Elas estão celebrando Natal sem saber o que é realmente Natal. E quantas pessoas ao nosso redor estão celebrando Natal sem saber, achando que o Natal é roupas novas, calçados novos, se reunir para comer, ver as luzes, a decoração. E eu quero que nessa tarde eu possa trazer uma palavra para você que ilumine os seus olhos do seu entendimento e que você comece a enxergar o Natal como a promessa cumprida, como a promessa do Salvador, porque o Natal é exatamente isso. E eu vou pedir para vocês abrirem a palavra lá em Deuteronômio. Vamos começar por lá, vocês vão usar muito a Bíblia, amém? Algumas vezes eu vou pedir só para vocês anotarem a referência e depois vocês meditarem, certo? Então, enquanto vocês vão abrindo, eu vou falar, tá? Quando chegava o Natal, era uma época que, sim, a gente ouvia falar sobre Jesus, como nós ouvimos falar, mas chegou um momento que o Natal mudou para mim. Foi quando eu comecei a ver uma beleza no Natal que era totalmente diferente do que eu já tinha visto. Foi quando eu me tornei mãe e comecei a ensinar as crianças, né? O Senhor me deu essa palavra, justamente que eu vou ler para vocês agora. E eu comecei a andar nessa palavra. Então, quando o Natal vai chegando na minha casa, claro que todo mundo compra roupas, mas a gente não foca nisso. Desde o dia 1º de dezembro que nós estamos falando sobre Jesus, todos os dias falando sobre Jesus, que é o advento do Natal que eu faço com eles. E sabe, quando você se encontra realmente, vê a beleza de Jesus, as coisas mudam. E quando você consegue ver Ele de uma forma que você nunca viu, tudo ao seu redor faz sentido com Ele. Todas as coisas. E aqui em Deuteronômio 6, 5, 9, fala assim: ame o Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos, fale sobre elas quando estiver sentado em casa e quando andar pelo caminho,
quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como sinal nas mãos e prenda-as na testa. Escreva-as no batente das portas de sua casa e nos seus portões. A melhor forma de nós ensinarmos os nossos filhos é vivendo. E essa palavra de amar o Senhor com todo o meu coração, com todo o meu entendimento, com todas as minhas forças, isso, quando nós realmente entendemos, muda completamente a nossa vida. Porque você entende que amar o Senhor de todo o coração, você vai priorizar o seu tempo sozinho com Ele. Você vai priorizar a palavra. É impossível você passar um dia sem nem meditar em um versículo. Porque você precisa daquilo. Assim como você precisa beber água, como você precisa comer diariamente. E a primeira coisa que o Senhor me levou para entender a beleza do Natal é justamente ter um coração que ama o Senhor acima de todas as coisas. É realmente buscar priorizar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É colocar o Senhor acima mesmo de todas as tuas forças, como, por exemplo, eu sou muito bom no meu trabalho, sou muito bom. E na igreja, e no serviço ao Senhor. O que você está fazendo? Você tem realmente se dedicado da mesma forma? Ou tudo é prioridade na sua vida, menos o Senhor? Porque não tem como eu ensinar os meus filhos a amarem ao Senhor se eles não verem isso em mim. Se eles não verem eu meditando na palavra. Se eles não verem a gente realmente se importando com isso que é precioso. Não só aqui, é como o Vini uma vez postou no Instagram, domingo é dia de crente estar na igreja. E na segunda é hora de ser igreja. Então, é realmente ver e analisarmos aquilo que nós estamos construindo. Você hoje pode afirmar, não responda para mim, que você ama a Deus de todo o coração, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, com tudo que há em ti. Você ama Ele. A sua vida é dedicada a Ele. Mas importa a sua vontade ou a vontade dEle? O que importa na sua vida? Então, quando o Senhor mudou a minha visão sobre não importa o que eu ame, eu preciso amar Ele acima de todas as coisas. Eu comecei a ver um Deus muito além do que eu poderia imaginar ser capaz de conhecer. E o Senhor nos chamou, sim, para grandes obras, mas uma das maiores obras é se relacionar com Ele, ter intimidade. E quando nós vamos para a palavra, de Gênesis até o nascimento de Jesus, nós vemos que tudo está ligado ao momento do nascimento de Jesus, a morte para nos reconciliar com o Pai. Quando nós vamos lendo a palavra, nós vamos encontrando uma beleza que, meu Deus, como o Senhor é lindo e perfeito. E aí eu quero trazer um pouco de algumas passagens na palavra que conecta justamente com o que nós estamos celebrando, que é o Natal, que é o nascimento de Jesus. E então eu coloquei aqui, a beleza do Natal começa em Gênesis. Mas antes de eu falar, ontem na formatura, eu até anotei aqui uma frase que o pastor Isaac falou. Ele falou várias coisas, né? E uma das coisas que eu anotei foi essa, que fala assim: à medida que nos posicionamos nele, mudamos as estações das nossas vidas e aceleramos aquilo que ele tem para nós. Então, que nessa noite você possa ter um posicionamento diferente diante do Senhor, para que as coisas que ele tem para você possam ser aceleradas, possam se cumprir. O ano está acabando e já começa 2025. E é muito comum nesse período nós ficarmos pensando, refletindo no que vivemos e naquilo que pretendemos viver. Mas, sabe, a melhor coisa que tem é você, muitas vezes, abrir mão dos seus querer, dos seus achismos e buscar no Senhor a direção realmente certa para a sua vida. Aquilo que Ele quer para você é você realmente parar de teimar e começar a fazer aquilo que o Senhor já pediu para você fazer.
Então, a palavra Natal, ela no grego significa o nascimento de Jesus, como Cristo, o Salvador prometido ao mundo. E lá em Gênesis capítulo 1, eu acredito que todo mundo já leu Gênesis. Quem é pai e mãe já deve ter contado várias vezes essa historinha, né? Essa parte para as crianças da criação do mundo. E sabe, quando nós vemos Gênesis 1, nós vemos como Deus estava feliz criando todas as coisas. E com certeza você deve ter um lugar ou favorito, ou que você pretende conhecer, que existe uma beleza indescritível em relação à natureza, certo? Alguns lugares lindos que nós temos. E mesmo diante de toda a beleza, quando Deus fez o homem, ele viu que era muito bom, ou seja, ainda era muito melhor do que todas as belezas que ele tinha feito. E Deus é um Deus tão lindo, porque o Senhor, ele quer que nós venhamos fazer a vontade dele, não por pressão, não por opressão, mas porque nós o amamos. Nós o amamos tanto que não faz sentido viver uma vida que não sirva a ele. E quando Deus criou lá o Jardim do Éden, ele deixou a árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal. Ele deu já ali o livre-arbítrio para o homem tomar suas decisões. E nós sabemos o que aconteceu. Então, ali, quando Adão e Eva pecaram, que eles foram expulsos do jardim, que eles realmente quebraram aquele relacionamento que eles tinham acesso livre ao Pai, quando o pecado entrou no mundo, a doença, o mal, mesmo ali, diante de tudo que eles fizeram, Deus fez a primeira promessa, que foi Gênesis 3,15. Vocês podem anotar, tá bom? Gênesis 3,15 fala assim: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela, que ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Ali Deus já estava apontando para Jesus. Ali ele já estava dizendo, não importa se você errou. Eu tenho um plano para te reconciliar comigo. E o que nós achamos incrível é que o Senhor, ao longo de toda a palavra, vai fazendo essa conexão. Nós temos ali Gênesis 6:8, que fala sobre a Arca de Noé. E a Arca de Noé está muito relacionada com o quê? Com Jesus. Porque aqueles que estavam na Arca, Noé, sua família e os animais, eles foram salvos quando o dilúvio veio. Como que eu vou salvar a minha família nesse tempo? Estando em Jesus. Porque Ele é a nossa salvação. Quando nós vamos mais um pouquinho à frente, nós temos uma história de grande inspiração, de fé e obediência, que é Isaac. Abraão e Isaac, na verdade, né? O sacrifício de Isaac. E ali nós vemos que Abraão e Sara esperou por muito tempo cumprir a promessa que Deus tinha para eles. E mesmo velhos, o Senhor cumpriu, fez acontecer. Eles tiveram Isaac, o filho da promessa. E o Senhor pediu a Abraão, ele. Você pode ver que quando Abraão estava intercedendo por Ló, ele ficava sempre, na época que Sodoma e Gomorra ia ser destruída, ele ficava ali intercedendo, Senhor, e se tiver só um tanto de justo, e esse tanto, até realmente o Senhor ir lá e realmente salvar Ló, né? Mas quando o Senhor ordenou a Abraão a sacrificar o seu filho, ele não intercedeu, ele obedeceu. Ele simplesmente foi lá e fez, crendo que Deus sabia de todas as coisas. E quantas vezes nós esperamos fazer sentido aquilo que o Senhor já nos disse? E com isso, muitas vezes, nós vamos retardando os planos e propósitos que o Senhor tem para as nossas vidas. Porque nós não queremos abrir mão, nós não queremos sacrificar. Mas o mais incrível é que, na hora que iria acontecer, o Senhor proveu o cordeiro. E não precisou matar o seu filho. Mas o Senhor dali aprendeu
e viu como que era o coração de Abraão. E essa história também aponta para Jesus, porque depois Deus entregou o seu filho por amor, por sacrifício por nós. E à medida que você vai se debruçando na palavra, você vai vendo o quanto que Deus ele está sempre buscando se reconciliar, trazer um homem para se reconciliar com ele. Sempre Deus está nos perseguindo em amor. E nós temos também a vida de José do Egito. É uma história também muito parecida com a vida de Jesus. Ele era um filho amado. E olha que incrível, né? Lá em João 5:18. Uma das questões que os judeus falavam sobre Jesus era porque ele se dizia filho de Deus. E ele ficava indignado com aquilo. Jesus também, quando foi batizado, ouviu-se uma grande voz do céu e disse: "Este é o meu filho amado, em quem me agrado." E Jesus, ele era esse filho amado. José era um filho amado. E José foi perseguido pelos seus irmãos. José foi jogado em um poço, foi vendido como escravo. Mas, mesmo por tudo que ele passou, ele perdoou seus irmãos. Ele salvou as pessoas naquela época, porque veio uma grande fome sobre a terra. E Deus usou de sua sabedoria para salvar, inclusive os seus irmãos, a quem o traiu. E quando olhamos para Jesus, e quando nós vemos a vida dele, quando ele estava aqui como homem, nós vemos o quanto ele serviu, o quanto ele amou, o quanto ele curou. Mas mesmo assim, ele foi perseguido. Eles não aceitavam o fato também de Jesus se dizer filho de Deus. E Jesus também os perdoou. Apesar de tudo que fizeram com ele, ele perdoou. E como nós aprendemos com isso? Essas são algumas das passagens que fala, na verdade, que aponta para Jesus. E mais ainda, quando nós vemos Isaías, eu acredito que você já deve ter ouvido falar sobre as profecias de Isaías, que ela também aponta para Jesus. E o mais incrível é que Deus, ele é um Deus que está de promessas. E isso revela muito do seu caráter, porque quando o Senhor nos promete algo, isso faz com que nós venhamos crescer em fé. E a palavra fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando nós temos uma promessa, nós precisamos manter o nosso coração ali, realmente firmado na palavra, firmado no Senhor, buscando crescer em graça, sabedoria, conhecimento, para que nós possamos desfrutar daquilo que Ele prometeu para nós. Então, quando você vê, o Senhor, Ele está sempre trabalhando com promessas. E cabe a nós, a partir do nosso posicionamento, ou acelerarmos, ou retardar aquilo que o Senhor tem para nós. E em Isaías 7,14, fala assim, vocês podem anotar, tá bom? Por isso, o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. Eis que a virgem ficará grávida, dará à luz a um filho e o chamará Emanuel. Aqui, ele falava que Maria, né, a mulher, na verdade, seria virgem, e que o anjo revelaria o nome. E nós vemos essa promessa se cumprindo, lá em Mateus 1, 22 ao 25. Eu vou ler específico 22, 23, que fala assim: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida, dará à luz um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Então, essa primeira profecia se cumpriu sobre como que Jesus viria ao mundo, o nome, quem avisaria.
nós vemos em todo o momento que o Senhor, Ele cumpre as suas promessas. E Ellen, como é que eu sei se vai acontecer aquela palavra que o Senhor me deu? Qual é o seu posicionamento? Você tem amado o Senhor de todo o seu coração, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças? Porque eu não me vejo vivendo uma vida sem fazer aquilo que é a vontade do meu Pai. Porque quando eu estou lendo um livro que é sobre contemplação. E ele fala sobre o apóstolo Paulo. O que nós vimos sobre o apóstolo Paulo? Que ele era um perseguidor. Ele fazia os crentes blasfemar. Mas quando ele se encontrou com Jesus, a vida dele mudou completamente. E aí ele falava um pouco sobre quando ele ficou meio que cego, né, por um tempo, ali, quando ele teve a revelação. E a palavra, na verdade não, o autor, ele comenta algo sobre isso, que eu fiquei assim, impressionada, assim, né, pensando, refletindo sobre aquilo. Ele fala que quando Paulo se encontrou com Jesus, que ele ficou por um tempo sem enxergar, ele fala que quando nós nos encontramos com Jesus, nós não conseguimos mais enxergar as coisas deste mundo da mesma forma. E aí ele falava sobre essa relação, sobre quando eu me encontro realmente com o Pai, as coisas ao nosso redor, elas mudam. A gente não consegue mais olhar as coisas deste mundo com o mesmo olhar. Porque agora a gente se encontrou com uma beleza totalmente diferente. E é por esse motivo, por essa razão, que agora nós pretendemos viver. E mais na frente nós temos outra profecia que está lá em Isaías, no capítulo 9, versículo 6, que fala assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. E quando nós vemos lá em Mateus, capítulo 2, versículo 10, fala assim, né? Os reis magos chegando lá até Herodes. E perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela levantar-se e viemos adorá-lo. Então, aqui eles já reconheciam que Jesus era o rei dos reis. E para você, quem é Jesus? Quem é Jesus na sua vida? Ele é o rei dos reis? A sua vida é governada pelo rei dos reis? Ou é por você, pelo o seu querer, o seu achar? O que é que governa? Quem é que governa? Porque nós estamos aqui neste mundo e nós temos um governo natural. Mas eu vou falar um pouco mais lá para frente que, em breve, futuramente, nós teremos um governo perfeito desse rei dos reis. Mas se eu já estou em Jesus, eu preciso ser governada por esse rei dos reis. Eu preciso me submeter à sua palavra, aquilo que ele quer para a minha vida. E mais lá na frente, sobre o nascimento de Jesus, você pode anotar Miqueias 5:2, que fala assim: mas você, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de você virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. As suas origens estão no passado, distante em tempos antigos. E a gente está preparando o Natal lá em família e minha mãe está preparando uma peça com as crianças. E aí eu fiquei encarregada de organizar umas pesquisas, e aí enquanto eu estava pesquisando, eu vi uma coisa tão interessante e resolvi trazer para compartilhar, que quando, é mais uma curiosidade, certo? Quando Maria estava grávida de Jesus, na época, o César Augusto, que era o imperador da época, ele decretou que todos os habitantes deveriam retornar para a sua cidade de origem, das famílias, para se registrar no censo que ia acontecer na época.
Então, por isso que quando José, como era descendente do rei Davi, ele era de Belém, a família dele. Então, eles tiveram que ir para Belém por conta disso. E aí, quando eles chegaram lá, por conta da viagem, né, que foi mais difícil, porque a Maria já estava perto de ter bebê, e aí, quando eles chegaram lá, estava tudo lotado. E é tão engraçado porque tem uma música que fala assim, né? Pobrezinho nasceu em Belém. Não, não é porque ele é pobrezinho, né? Que ele nasceu lá. Ele nasceu lá porque cumpria a palavra que o Senhor tinha prometido ao rei, né? Ele nasceu lá por conta que aconteceu esse censo. E aí os pais de Jesus precisaram ir para lá, justamente para que se cumprisse a palavra. E quando eles chegaram lá, por conta da demora, da viagem, estava tudo lotado. E aí o único lugar que eles conseguiram foi o estábulo, né, a estribaria. Foi esse o motivo. Não é porque Jesus era um pobrezinho, não. É porque existia uma promessa. E o Senhor moveu o imperador, naquele tempo, para que a promessa se cumprisse. Então, quando eu decido entrar naquilo que o Senhor tem para mim, naquilo que o Senhor realmente determinou, Ele vai movendo pessoas, situações, para que a promessa se cumpra. E mais lá na frente, nós vemos também em Isaías 53, do 5 ao 9, que fala assim: ele, no caso eu vou ler só o 5. Ele, porém, foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Embora Jesus não tivesse feito mal nenhum, ele passou por tudo isso. E em Mateus 27, do 57 ao 59, ele fala sobre quando Jesus foi crucificado no cair da tarde, quando também cumpre uma promessa, uma profecia que foi dita pelo profeta Isaías, que o seu corpo seria cuidado por ricos. E sim, nós temos José de Arimateia, que foi lá e cuidou do corpo de Jesus. E o que nós aprendemos com tudo isso? É que o Senhor, Ele tem um plano perfeito. Ele não tem um segundo plano. Quando você lê toda a Bíblia, você vai entendendo que tudo está voltado para Jesus. Que o plano dele nunca fracassou. Na verdade, os homens muitas vezes fracassaram, mas o do Senhor não. Ele estava ali sempre pronto para nos reconciliar com Ele. E o plano dele não era que nós vivêssemos uma vida de morte, mas o plano dele foi nos trazer para a luz, para trazer nós para a vida. E eu quero que você abra agora a sua Bíblia em Efésios, capítulo 2. Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 10. E eu quero que vocês entendam a beleza que é o Natal, porque tudo se cumpriu para esse momento, para que você pudesse estar aqui ouvindo da sua palavra, para que você pudesse andar na luz, para que você pudesse ser salvo. Em Efésios 2, 1:10 fala assim: vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam os padrões deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Antes, todos também vivíamos como eles, satisfazendo os desejos da nossa natureza pecaminosa, realizando as vontades e os pensamentos dela. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia,
Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos nas transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos assentou nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras por vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada na sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois pela graça vocês são salvos por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque fomos feitos por Deus e criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nela. Você entende aonde você estava? E que Ele fez tudo para te resgatar. Não para que você vivesse de qualquer forma, mas para que você andasse nas obras que Ele planejou para você. Você tem andado nas obras que Ele planejou para você? Porque os pensamentos de Deus são bons. Os planos de Deus são bons, perfeitos e agradáveis. Não quer dizer que é fácil, porque Ele foi perseguido, Ele sofreu. Mas o Senhor preparou uma vida para você, para mim, que não é uma vida de acordo com o que eu quero, de acordo com a minha vontade. Não é. Porque Ele não pagou um preço tão alto para nós vivermos de qualquer jeito, fazendo qualquer coisa, de qualquer forma, ou simplesmente ignorando tudo aquilo que Ele fez, tudo aquilo que você é em Cristo, porque você, quando está em Cristo, não é qualquer coisa. A palavra fala que você está assentado juntamente com Cristo nas regiões celestiais. A palavra fala sobre tudo que Ele fez. Ele te resgatou, Ele te trouxe para a vida, te tirou do lamaçal, das trevas, Ele te deu saúde, Ele ainda vai te dar uma vida eterna. Porque quando nós vemos mais lá na frente, em Isaías 35, 10, fala assim: os resgatados do Senhor voltarão, entrarão em Sião com cânticos, a alegria eterna lhes coroará a cabeça, júbilo e alegria se apossarão deles, tristeza e suspiro deles fugirão. Isaías 65, 17 fala: prestem atenção, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. E que você olhe para o Senhor e veja a beleza que é Jesus, que você consiga enxergá-lo completamente de acordo com quão belo Ele é. Que você não olhe e seja uma coisa tão religiosa, tão natural, mas que você tenha um olhar diferente, e isso você só vai conseguir quando você começar a priorizá-lo, quando você entender que não importa a pessoa que você mais ame, o amor do tipo de Deus é um amor muito além, é o amor que é só dele. E uma vez essa palavra se revelou para mim de uma forma tão diferente. Eu cheguei na TGF e aí eu fui para a classe dos novos. Eu não queria ir para a classe dos novos, já confessei uma vez meu pecado, né? Eu acho que eu fiquei, não faz sentido, a vida inteira da igreja vou ter que ir para a classe dos novos, né? Para mim era tipo assim, extremo, mas fui por obediência. E eu vi todas as ministrações e chegou no último dia. Teve uma prova e tinha que falar de um versículo. E o Senhor tinha comunicado exatamente naquela época, quando o Senhor se revelou para mim a respeito sobre amar o Senhor de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E sabe, por muitas vezes eu cresci, apesar de ter crescido dentro da igreja, eu cresci com a mentalidade da terra.
não com a mentalidade de Cristo. Como assim? Eu cresci sendo ensinada que qual é a sua profissão, o que você vai fazer, porque precisa ganhar dinheiro. Não que é errado, as coisas são lícitas, entendeu? Mas era como se aquilo que fosse o primeiro lugar da minha vida, a minha carreira, a minha profissão. E quando eu sempre fui muito dedicada a estudar, e quando aquela palavra se revelou de uma forma diferente, quando falava amar a Deus de todo o teu entendimento. E aí aquilo ficou tipo, meu Deus, eu amava estudar, mas mesmo amando estudar as coisas normais, digamos assim, eu precisava amar muito mais o Senhor, a sua palavra. Então, coisas mudaram dentro de mim quando eu entendi que, nossa, Deus tem um manual perfeito. Deus tem um manual perfeito para nós. E quantas vezes nós estamos negligenciando, deixando de lado? Quantas vezes nós estamos sendo guiados por qualquer outras coisa? Quantas vezes e não somos guiados pela palavra, não fazemos aquilo que o salmista fala, né? Lá em Salmos, capítulo 1. Meditar na palavra de dia e de noite. Porque quando nós voltamos o nosso coração verdadeiramente para o Senhor, aí nós vamos começar a andar naquilo que Ele tem para você. É como a frase que eu falei do que o pastor comentou ontem lá. Quando eu me posiciono, quando eu entendo, as estações mudam. Então, que nessa tarde você possa ter um posicionamento diferente. Não queira viver o Natal só como sendo, o Natal. Não, Natal foi o nascimento do Senhor. Foi mais uma promessa que se cumpriu. O Natal mostra o quanto que Deus não desistiu de nós. O quanto que Ele insistiu e persistiu para que nós estivéssemos aqui, para que nós pudéssemos ter um livre acesso. Nós temos um livre acesso a Ele. A qualquer momento você pode acessá-lo. Você tem a palavra. Quantas pessoas no mundo não têm a palavra? Eu estou participando de um grupo que é uns missionários que eles fizeram um projeto para você reunir com os filhos e orar pelos países perseguidos. E todo dia eles fazem uma oração. E, gente, quantos países não têm acesso ao que nós temos? E como nós, muitas vezes, não valorizamos. E tem uma palavra muito forte que o Senhor me deu, colocou no meu coração, e se não puder mais ler a Bíblia? E se for proibido no Brasil? Porque no Brasil é muito bom, tudo é liberado. Mas e se chegar um tempo que a gente não tiver mais acesso? Como nós temos essa liberdade? Quanto de Bíblia você tem? Quanto de Bíblia você tem? Eu quero que nesse Natal você possa celebrar com uma mentalidade diferente. Que você possa ver o Natal de uma forma tão bela, porque Jesus, Ele pagou um preço, não para você viver uma vida de qualquer jeito. Às vezes eu fico falando para as crianças, gente, é assim, assim, e aí eles fazem tudo ao contrário. E eu fico imaginando Deus vendo nós, né? Oh, Deus, como o Senhor é longânimo. Como o Senhor é paciente, não desiste de nós. O Senhor está sempre ali, tentando nos puxar, nos trazer para perto. Mesmo quando muitas vezes nós não estamos nos importando, mas Ele está ali. Quando você olha para a sua história, você vê o Senhor em cada fase da sua vida, mesmo quando você não o conhecia. Mas você consegue ver o cuidado dEle nas fases da sua vida. E eu quero que você realmente possa entregar o seu coração e amá-lo. Amá-lo com toda a força que você tem. Com todo o teu entendimento.
com tudo que há em si. Que você não se acostume em viver uma vida comum, sendo você sobrenatural. Uma vida natural, não se acostume. Porque Deus tem sempre mais para nós. Ele sempre tem mais. O plano dele sempre é bom. O plano dele é sempre que nós venhamos crescer nele. Nunca de nós ficarmos paralisados, vivendo uma vida só ali natural. Não. Que você possa buscar andar nas obras que ele preparou para você. Porque ele determinou algo. Ele derramou algo sobre cada um de nós. E nós precisamos alcançar as pessoas com aquilo que ele derramou sobre nós. Que você possa realmente entender o preço que foi pago. Para que hoje você tivesse esse livre acesso. Que você possa se debruçar na palavra e ver o quanto que Deus ele foi cuidando da humanidade ao longo desses anos para um plano perfeito de salvação, de remissão dos seus pecados. Deus não hesitou em realmente buscar nós dia após dia. Ele não hesitou em entregar o seu filho. Não. Jesus veio como homem, pagou todo o preço, sentiu as mesmas dores, as mesmas coisas que nós sentimos, ele sentiu. Mas ele foi fiel em cumprir aquilo que o Pai determinou. E que nesse Natal nós possamos buscarmos ser fiel naquilo que o Senhor tem para nós. Que nós possamos sair com esse posicionamento, com esse coração, ansiando por amá-lo, por buscá-lo em primeiro lugar. Por, sabe, não viver mais um 2025 natural, mas poder viver um 2025 totalmente guiado pelo seu Espírito Santo, amando a sua palavra, não vivendo uma vida só para mim, mas uma vida que glorifique o nome dele, que honre a vida dele, tudo que ele fez por você. Porque ele te chamou para ser luz, e não é possível esconder uma luz. A luz, ela precisa brilhar, ela precisa iluminar os lugares escuros. Seja na sua casa, no seu bairro, no seu trabalho, você precisa ser luz aonde você chega. E essa luz é Jesus. Então, que essa luz possa crescer cada vez mais dentro do seu coração, dentro de você. E que você não se acostume, não ache normal viver uma vida natural, mas que você anseie as coisas do alto, que você anseie conhecê-lo cada vez mais, se tornar cada vez mais íntimo dele. Não só você, mas que você busque ensinar todos ao seu redor. Porque em Mateus 24:14, fala assim: não se canse de falar disso. Na verdade, eu só complementei, certo? Mas é baseado em Mateus 24:14. Não se canse de falar disso, de dia, de noite, ao entrar, ao sair, ao levantar, ao deitar. Anuncie Jesus até que todos sejam alcançados. E então virá o fim. Iremos reiná-lo com ele para todo sempre. Amém.